Pense no quanto julgamos e quantas vezes somos julgados. Agora pense no quanto nos equivocamos e em quantas vezes se equivocam a nosso respeito. Uma vez, Charlie Chaplin se inscreveu num concurso para escolher o melhor sósia de Charlie Chaplin. Acredite, surpreendentemente, Charlie Chaplin ficou em terceiro lugar. Isso quer dizer que, se depender da opinião dos outros, você não serve nem para ser você mesmo. E que as pessoas esperam de nós muito mais do que somos ou podemos ser. Os julgamentos costumam ser tão superficiais quanto rígidos. E muitas vezes revelam a pobreza de algo tão precioso como a empatia. A severidade com que julgamos os outros costuma ser proporcional à competência com que julgamos a nós mesmos. Vejam o que é o olhar crítico de quem julga. Em certa ocasião, um merchant de Nova York resolveu desmascarar os chamados críticos de arte, e justamente aqueles que mais se concediam a autoridade para promover ou destruir pintores. Para isso, o merchant secretamente colocou macacos para brincar lambuzados de tinta sobre umas telas e expôs o resultado numa famosa galeria como se fossem quadros abstratos que haviam sido pintados por um pintor em ascensão. Depois, convidou todos os críticos de arte de Nova York. O que se seguiu foi algo impressionante. Os críticos analisaram os quadros em profundidade e falaram sobre os aspectos emocionais, harmonia de cores, influências do artista e, em meio a rasgados elogios, enalteceram com um cabedal de baboseiras o suposto pintor. Quando os macacos foram apresentados como os verdadeiros pintores, as máscaras dos tais críticos caíram, ficando provado que nenhum deles entendia verdadeiramente de arte e apenas se dispunham a julgar os outros, às vezes com severidade. Mais uma vez, uma lição de que é mais fácil julgar do que admitir nossas próprias deficiências. É incrível como quem julga sempre tem o desejo de se sentir mais virtuoso do que o julgado. As redes sociais se transformaram em tribunais abertos e cada um se tornou uma espécie de juiz dos atos alheios, ao mesmo tempo que um palco onde quem escreve tem a coragem de se expor e se submeter aos julgamentos. Mas eu não me excluo disso, ao contrário. Eu sei que o meu maior erro é ver o erro alheio e muitas vezes não conseguir enxergar os meus, e que sabidamente não são poucos. Eu vou confessar uma coisa. Eu vou confessar que algumas vezes eu brinquei com isso. Sabendo que as redes sociais são assim, eu escrevia textos ou poesias e colocava no final nomes como os de Rui Barbosa, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Castro Alves, Jorge Amado, Augusto dos Anjos e até da Cecília Meirelles. Era um festival de elogios. Tempos depois eu postava os mesmos textos ou poesias com o meu nome e sempre havia uma crítica. Eu era o macaco pintando o quadro e que ria dos sábios críticos. Mas para finalizar, eu vou encerrar citando o ensinamento de Mateus. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Agora sim, agora podem julgar o que eu disse no vídeo.